Muito bem, no vídeo anterior eu tinha referido que iríamos começar a introduzir também as variáveis, não aconteceu por diversas circunstâncias, uma vez que estivemos ali a explicar como é que fazemos uma classe parcial, mas é o que vamos fazer agora neste vídeo. Vamos começar a introduzir variáveis no nosso jogo e vou explicar o que cada uma dessas variáveis vai representar. Estamos então aqui de regresso ao nosso ambiente de desenvolvimento do jogo da forca e vimos no vídeo anterior que criámos dois ficheiros distintos, neste caso vars e vars métodos, para nós podermos separar aqui quer as variáveis estáticas, quer os métodos estáticos que nós possamos vir a criar aqui na nossa classe. Eu vou agora gravar tudo isto e vou fechar aqui todos estes quadros e vou deixar ficar apenas o vars. Ora bem, nós sabemos pela lógica do jogo que ele vai ter que ter uma lista de palavras em relação às quais depois ele vai sortear palavras. E, por conseguinte, o que eu vou fazer aqui, vou utilizar ou vou escolher uma das formas de indicar ao computador qual é a lista das minhas palavras. Eu posso utilizar várias formas. Poderia criar um array de strings, mas eu vou usar um tipo de coleção que eu gosto muito, que é o list. E vou usar uma coleção que neste caso vai ter um tipo tipificado, neste caso vai ser uma lista de strings. Então vou fazer simplesmente o seguinte, neste caso, lista de palavras para o PC selecionar. Okay? Então vamos fazer aqui um list e reparem que vamos fazer aqui um list do tipo genérico, em que o valor é t. Ora, t é um valor qualquer, que neste caso eu vou definir aqui entre estes sinaizinhos como sendo do tipo string. Então eu tenho aqui list, vou abrir aqui e agora vou definir aqui qual é o tipo de variáveis que a minha lista vai conter. E neste caso vou definir string. Okay? A seguir eu vou dar um nome à minha lista e vou então colocar e vou usar aqui com letras minúsculas lista palavras. Ok? E isto vou já aqui iniciar. Neste caso vou colocar aqui public static string list das palavras, ok? E vou colocar aqui nada. Isto é, a lista das palavras não está criada. Onde é que eu vou criar a lista das palavras? Bom, eu vou criar aqui nos meus métodos, porque eu vou criar aqui um método estático que é o arranque do programa. Não é o arranque do jogo, atenção, é o arranque do programa. Neste caso, quando o jogo é executado, quando nós fazemos duplo clique para abrir. O início do jogo é uma circunstância diferente, porque podemos ter várias vezes o jogo a ser iniciado pelo jogador com o programa aberto. Quando falamos do programa, estamos a falar da aplicação de uma forma genérica. Quando falamos em iniciar o jogo, estamos a falar naquela situação em que vamos clicar aqui no iniciar para iniciar um novo jogo, ok? Então aqui nos meus métodos da classe estática eu vou criar um método chamado arranque do programa, ok? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever public static void, isto é, é um método que não vai retornar qualquer tipo de valor. Agora vou-lhe chamar o nome arranque programa. Não tem aqui qualquer argumento. E, portanto, aqui dentro o que é que vai acontecer? Vai ser carregado ou definido um conjunto de variáveis. Nomeadamente, vamos aqui utilizar um separador que vai dizer define as palavras que o PC pode escolher. No entanto, eu coloquei aqui um comentário e depois iria colocar aqui a criação da minha lista de palavras. Mas eu vou utilizar aqui uma estrutura diferente. Em vez de colocar este texto desta forma, eu vou selecionar aqui, vou copiar, Ctrl C, e vou apagar, e agora vou fazer o seguinte, cardinal region, e quando eu escrevo o region, a seguir eu vou carregar na tecla Tab, e automaticamente ele vai-me construir ali aquela estrutura do region. E tem ali o texto selecionado My Region, no qual eu vou já aproveitar para fazer Ctrl V e colar o texto que eu copiei. E ele diz, define as palavras para o PC escolher. Eu sei que aqui dentro, neste espaço, eu vou ter uma implementação relativamente grande, consoante o número de letras que eu queira apresentar. Mas, de qualquer das formas, o que me permite esta construção que eu aqui tenho é eu poder conseguir aqui contraí-la por completo e esconder do resto do código. Mas agora vamos colocar aqui então a nossa lista. Temos aqui então em vars uma lista que
neste caso é nula, não tem qualquer espécie de elemento. Então aqui no arranque do programa, o sistema vai criar uma lista, ou vai carregar uma lista de palavras. E agora vai carregá-la? Não, ela vai ser definida aqui. Então eu tenho lista palavras é igual a new list do tipo string, e agora vou abrir e fechar parênteses e vou já construir a lista. E para isso o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma construção inline, isto é, logo automática. Eu vou abrir chaveta e fechar chaveta e no final vou colocar um ponto e vírgula. E então o que é que eu vou fazer agora aqui dentro deste espaçozinho aqui? Eu vou definir o conjunto das minhas palavras. Vou puxar aqui este espaço para baixo e este para baixo. E aqui no meio vou então definir a listagem das minhas palavras. E eu vou colocar as minhas palavras por defeito em maiúsculas, ok? Eu não tinha essa necessidade de criar por defeito em maiúsculas porque eu posso simplesmente ter o seguinte, reparem. Eu posso ter uma variável do tipo string, okay, string v igual a João, certo? E eu posso a qualquer altura transformar toda esta string numa variável com letras maiúsculas. Para isso bastará fazer o seguinte, v.toHopper, ok? E se eu tiver esta versão v.toHopper atribuída aqui a algum tipo de outra variável ou a apresentação numa label, automaticamente todas as letras vão aparecer em maiúsculas. Mas por defeito eu vou fazer o seguinte, eu vou mesmo colocar aqui as palavras em maiúsculas. Então vou abrir aqui aquele espaço, vou carregar no Caps Lock e vou colocar aqui palavras. Olha, pode ser planeta, eu estou inventando agora neste momento, e vou separá-las por vírgulas. A próxima vai ser, por exemplo, o quê? Oceano. Aqui o mais fácil seria escolhermos animais, olha, elefante, girafa, macaco. Vamos escolher aqui umas mais complexas, hipopótamo. Eu escrevi mal, vamos hipopótamo, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, o que é que a gente vai colocar aqui? Tubarão. E eu vou colocar aqui propositadamente com letras com acentos, ok? Nós depois vamos arranjar uma forma de resolver quando o utilizador ou o jogador clica no A, vai aparecer o A sem o til, mas também vai aparecer o A com o til, ok? Muito bem. Então temos ali já algumas letras, ou algumas palavras neste caso. Se eu agora fechar aqui, reparem o que é que vai acontecer, então o texto vai ser todo encolhido. Muito bem. Vamos também já definir aqui algo que vai ser fundamental no vars, que é o número de tentativas. É aquilo que vai definir qual é a posição em que o meu enforcado vai aparecer, ok? Eu, neste caso, qual é o desenho, qual é a imagem, qual é a atualização do enforcado. Então eu vou pôr aqui public static e, neste caso, vou pôr int número tentativa. Okay? E depois vou colocar um public static int número máximo tentativas. Ora, o que é que significa isso? Significa que eu aqui vou poder definir logo qual é o número de possibilidades que o jogador tem para escolher letras. E neste caso não acertar. Mas aqui eu vou controlar qual foi o número de tentativas que o jogador já esgotou. Okay? Então o número máximo de tentativas, que é para o computador verificar se elas foram esgotadas, vai ser aqui, vamos começar por definir aqui umas 8. Eu não sei se nós vamos ter 8 imagens, mas poderemos depois alterar a qualquer altura. E o número da tentativa, ele aqui vai ser igual a 1 por defeito, mas depois nós vamos atualizar isso lá mais no início do jogo. Vamos depois aqui acrescentar algo que é muito interessante, mas que vamos deixar já para o próximo vídeo, e que é a introdução aqui de strings que têm os caracteres que podem ser introduzidos, caracteres que já foram introduzidos, etc.